Olá, mais uma vez aqui para dar essa entrevista a este canal Empoderando Mulheres a partir dos 50. Então, hoje nós estamos aqui com uma entrevista muito especial com uma artista, né, que mora em São Paulo e ela tem um trabalho, né, de um destaque, já está fazendo exposições há um bom tempo e hoje nós vamos conhecer o trabalho dela e conhecer um pouco da vida dessa artista. Mas antes, eu quero pedir para vocês que quem ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça isso, né? Vai lá e se inscreva, curta, compartilha. Se você compartilha com os seus amigos, nós temos chance de chegar a mais pessoas e continuar fazendo esse trabalho. Então, eu gostaria de fazer esse pedido especial para que você, né, curta e compartilhe o nosso canal. Nesta semana, eu dei uma entrevista para Márcia Marca, uma artista multicultural brasileira que está há mais de 20 anos em Londres, e a Márcia Mar, ela é embaixadora da paz e uma artista multicultural, e ela fez essa entrevista, nós pegamos uma parte da entrevista e colocamos também no canal Empoderando Mulheres, que é exatamente a parte em que eu falo, né, da criação do canal. E nós vamos colocar aos poucos, né, cada parte da entrevista, toda semana nós vamos colocando um pouco. Mas, às segundas-feiras, continuaremos aqui, né, entrevistando mulheres que possam encantar, que possam trazer suas histórias maravilhosas para nos contar, né, para que a gente possa conhecer. Quando vem uma artista aqui, o importante é conhecer a pessoa por trás da obra, né? Porque ver a obra daquele artista nas redes sociais, nas exposições é uma coisa, saber como é o artista, como foi a história dele, é um pouquinho diferente, isso pode nos trazer ideias, nos trazer inspiração. E a vocação desse canal é essa, né? Então, nós vamos hoje conversar com a artista Zilamar Takeda, né? Ela é de São Paulo, e ela trabalha, né, nas suas obras, ela lida com a encáustica e com arte têxtil. E ela faz de uma maneira que você vê ali, né, uma propriedade multidimensional da essência daquilo que é vivo, né, do que é orgânico. E nós vamos conversar um pouquinho para conhecer um pouco da história da Zilamar. Zilamar, tudo bem? Olá, foi um prazer imenso estar com você, Maria Vieira. Prazer é Eu fiquei muito meu, seja feliz muito com... bem-vinda, né? Eu estou feliz que você aceitou esse convite, que a gente possa agora, né? Todo mundo vai poder conhecer um pouquinho, né? Quem é essa artista que está por trás daquelas obras bonitas que eu vi lá na sua página, né? Você pode contar um pouquinho da sua trajetória até antes mesmo de chegar à arte? Sim, claro. Te agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz. E eu sou da área da saúde. Há muito tempo atrás eu me formei em instrumentação cirúrgica e trago as minhas memórias aos meus trabalhos, a vários trabalhos que eu deixei de instrumentar, deixei de trabalhar na área da saúde e me tornei professora inicialmente de arte têxtil, de tapeçaria e tecelagem, e ministrei aulas durante 15 anos, num ateliê na minha casa. E de 10 anos para cá é que eu comecei a expor os meus trabalhos, alguns trabalhos de arte têxtil também, e pintura. Como você disse, a encáustica, né? Que é a técnica de você usar a cera da abelha misturada com os pigmentos e o calor dessa cera você adiciona na tela ou num painel de madeira, e às vezes eu misturo com os tecidos que eu pego por aí, alguns tecidos antigos, velhos, enfim. Ou eu mesma faço alguns tecidos, que eu trabalho com filtragem manual, e acabo agregando na filtragem um pouco da cera, que passa a ser a pintura, né?
Uhum. E é isso. A minha trajetória é inicialmente como professora de tecelagem e tapeçaria, quando eu abandonei a área da saúde. Uhum. Você trabalhou na área da saúde até que idade, mais ou menos? Chegou a se Olha, aposentar na área da saúde ou não? não, não, não. Eu saí bem antes, abandonei tudo e com duas meninas pequenas, duas filhas pequenas, eu decidi realmente fazer a minha caminhada só. E por isso eu comecei a dar aula. Então, foi muito duro, porque E muito quando você trabalha corajoso em da sua casa, parte, né? quando você trabalha em casa e assume que vai cuidar dos filhos, você tem 4 jornadas, 5 jornadas, né? Então foi bem complicado, porque eu dava aula num ateliê na parte da minha casa, mas eu também subia rápido para levar para a escola, para fazer comida, para ver quem estava limpando ou não, a faxina ou não, enfim. Sempre tinha muita. Era uma jornada múltipla, né? Uhum. E, e aí, assim, o meu começo foi depois que eu deixei a área da saúde, eu não me aposentei, mas eu passei a ministrar esses cursos e foi por escolha mesmo. Eu resolvi cuidar das minhas filhas e até quando foi possível, eu estive muito presente. A gente sempre fica presente, né? Mas Sim. sempre presente na vida das duas. E depois comecei a trilhar um outro caminho de exposição, quando na verdade me tornei artista visual e aí comecei a participar de eventos, de coletivas, enfim. Trabalho do Quando, mesmo jeito. quando você fez essa transição, é que você saiu da área médica e foi dar aula, né? Mas ouviu muitas críticas, as pessoas falaram que era loucura, ou isso foi tranquilo? Ai, vai ser artista, que bonito, vai ganhar muito dinheiro, vai ser. Como Não, é que foi isso? o vai ser artista é, ai, nossa, que louca, né? Porque artista é tudo louco. Não, artista não é louco. O artista de verdade trabalha pra caramba, Sim, sabe? Trabalha pra caramba e ainda trabalha de graça. trabalha de graça, trabalha Porque muito. a gente não tem o reconhecimento artístico, assim, a gente não tem a gente não é a profissão, então fica complicado. Mas, paralelo a isso, trabalhar com arte, trabalhar com aquilo que você curte, com aquilo que você escolheu, eu acho que é o fundamental. Aí faz toda a diferença, né? Eu acho, eu acho. Porque todo caminho é complicado. Todo caminho é fácil e todo caminho tem as suas complicações também, né? Mas o importante é você escolher e tentar trilhar o que você escolheu, né? Mas ouve, sim, ouve. Mas eu não sou muito de ouvir, sabe, Maria? Ai, se o Então, artista escutasse, ele não era artista, né? não era, não era, não era mesmo. E aí, assim, eu não ouvi muito, não. Vou embora porque eu quero cuidar das minhas filhas, eu quero acompanhar, entendeu? Foi complicado, porque é complicado você fazer. É complicado também você sair todos os dias para trabalhar fora. Isso não tem. Tudo sempre pode ser complicado ou ruim, e pode ser também complicado, mas você pode tentar levar um pouco mais leve, né? Uhum. E. Eu não sei, é tudo muito relativo, mas a caminhada que eu tentei, que eu escolhi, na verdade, sim, houve. Ah, nossa, isso mesmo? É, é isso mesmo que eu quero. Vou cuidar das meninas, vou dar aula e no momento certo as coisas vão fluindo e vão acontecendo, que foi que aconteceu. Quando elas estiveram mais velhas, eu comecei a expor, comecei a colher um pouco do meu trabalho, né? Uhum.
Agora, antes de você tomar essa decisão, você já tinha essa vontade de fazer o trabalho, né, artístico? Ou só decidiu mesmo neste momento? Ou já te acompanhava um tempo antes? Não, eu acho que assim, é, eu acho que eu sempre tive um pouquinho a veia artística, né? Mas eu não sabia o quanto. Foi uma escolha de dar aula, por exemplo, de tapeçaria e tecelagem, porque houve uma decisão minha, né? E pensar no que eu poderia fazer. Uhum. Houve uma decisão de eu ficar em casa e cuidar das meninas e, ao mesmo tempo, também produzir e ser útil no sentido de trabalho, né? Né? Em outro sentido, na utilidade do ser humano, né? De eu como mulher. Então, eu já comecei a escolher o que, que eu vou fazer, o que, que eu posso me transformar, ou alguma coisa que eu possa fazer para ser transformado. E eu escolhi a aula de tapeçaria e tecelagem porque eu já havia contato com tecelagem e tapeçaria antes. Certo. Né? Eu fui meio que buscar um fiozinho condutor para eu assumir e levar adiante, né? Ainda bem que encontrou, né? Agora, você acha que você trouxe alguma coisa do seu trabalho anterior para a sua arte, para a sua obra hoje? Eu acho que sim. Eu tenho, eu acho que muita coisa mesmo no meu trabalho, eu trago das memórias que eu tenho, não só da minha vida, não só da memória pessoal mesmo, de vivência que eu tive durante infância, adolescência, depois de adulto e tudo mais, eu trago sempre algo orgânico dessas memórias para os meus trabalhos. Então, por que, que eu trabalho a semente do abacate ou as cascas das frutas? Primeiro porque eu comecei a observá-las, né? Eu comecei a, a observar quanto a gente tem de similaridade. Porque as frutas, as sementes, as cascas, aquilo que a gente consome, eu notei que, com o tempo, ela é como a gente, principalmente a mulher, porque ela enruga, ela endurece, ela fica de forma diversa, Sim. sabe? Então, eu quando comecei a notar naquilo que eu mexia, que eu transformava a fruta para eu comer e deixava secando ao lado na janela da cozinha, eu comecei a notar que dia a dia aquilo ia modificando. E se você parar para pensar, você também é assim. Você também, depois de um tempo, você também, a mulher também fica enrijecida, fica enrugada como a fruta, e isso me chamou a atenção. E a minha arte começou a se direcionar ao orgânico mais forte em relação às observações que eu fazia e com as memórias que eu tenho. Memórias de cirurgia, de sangue, de fio vermelho. Isso tudo não tem como ser diferente de mim, Sim, até porque né? faz parte da sua história, né? E olha quanta sensibilidade em observar a semente, observar as coisas que você toca ali no dia a dia, né? E trazer essa comparação para a nossa vida, porque exatamente tudo é um ciclo, né? Assim como a semente percorre um ciclo, nós percorremos um ciclo. E não é só a mulher, né? Tem, lógico, toda uma interligação ali, né? Mas eu acho que é a vida no geral, né? Esse ciclo está presente em toda a Verdade. vida,
todo ser humano, né? Todo mundo envelhece, não tem como não envelhecer, a menos que morra jovem, né? Mas se não, se a escolha não for essa, todos vamos envelhecer, né? E vamos Verdade, enrugar, e, né, esse é a nossa história, né, como seres humanos. E achei muito interessante, né, que eu via que você usa muito vermelho. Eu falei, ela deve estar representando sangue, trazendo isso lá da formação, né, na área médica que ela está trazendo para cá também. Porque acho que tudo que acontece na nossa vida, nós, a gente não apaga, né? Nós podemos superar algumas coisas, né, quando não gostamos, e trazer e integrar aquilo que nós escolhemos, né, integrar para levar conosco, verdade. e superar o que não é escolha, mas que aconteceu de uma forma ou outra, né? E a partir disso, né, acho que todas as nossas expressões, né, quando elas são, lógico, uma busca interna sua, todas as nossas expressões é daquilo que nós trazemos em nossa vivência. Então, quero te dar os parabéns, achei muito lindo o seu trabalho, né? Tive o prazer em te conhecer através da Rosângela, e aí eu fui pesquisar, fui ver seu trabalho, achei cada coisa Ai, maravilhosa, obrigada, que bom, e que bom. nada, viu? Muito obrigada. Espero te receber um dia no ateliê para a gente tomar um café, conversar um pouco mais. Ai, só tomar vacina, viu? Deixa tudo isso passar, que um dia nós Sim, vamos mas é claro, nos conhecer pessoalmente, sim. Agora me claro. fala uma coisa, você se sente, né, já que esse canal é empoderando mulheres, né, após os 50, você se sente uma mulher empoderada? O que é ser empoderada para você? Bom, eu acho que eu me sinto empoderada, sim, porque eu já tive que tomar muitas atitudes e muitas decisões na minha vida por mim mesma. Escolhas, caminhos, como a gente começou a nossa, nosso bate-papo. E isso só existe porque você se dá o poder, né? Então, eu acho que a partir dessa palavra empoderamento, é que você pode refletir mesmo sobre você, se sim ou se não. Eu acho que sim, porque a gente precisa ter coragem. E a mulher, por si só, é corajosa. Sabe? É só não. Não é só, porque quando a gente fala é só, você parece que diminui outras situações. E eu não acho isso justo, porque quem não esteve no fundo do poço? É, eu acho que todo mundo um dia experimentou, né? Pelo menos por alguns momentos. Então eu acho que é assim, vambora, vambora. Então, eu acho que a gente tem o poder de tentar, pelo menos, modificar aquilo que está ruim, né? Ou que a gente pode modificar. Então, eu acho que eu sou empoderada, sim. Já tomei muito tapa na cara, mas eu também já levantei e falei, oh, dá licença, sabe? Aham, eu Então, eu posso, acho que é né? por aí o empoderamento. Para mim, empoderamento tem um peso muito bom, muito bonito. A palavra empoderamento é muito bonita, eu acho. Acho que empoderar é você tomar consciência do quanto você pode, né? E isso é lindo, Tomar, porque quando você toma essa consciência, você fatalmente está com a força, sim, sabe? É só a gente ter um start, né? Um botãozinho que de repente uma horinha aparece o ligado ali, o on, aham, né? é. Nossa, muito legal. Eu gostei muito de pensar nisso, no empoderamento, de conhecer vocês, assim, de ver as entrevistas. Eu achei bem bacana.
E o que eu vi também, por exemplo, eu acho que empoderar é você tomar a condução da sua vida nas suas mãos, né? Não deixar as coisas irem para qualquer lado, né? Mesmo sendo você sendo contrário, mas você vai e se deixa levar porque você não tem o poder de decidir o que você quer para sua vida. Então essa mudança sua de deixar um curso, abandonar uma carreira, né, uma profissão e abraçar uma outra por escolha sua, isso se empoderar, né? Isso é tomar a condução da sua vida dentro daquilo que você acredita, daquilo que você escolheu fazer, né? Não foi, eu vou continuar aqui porque eu já me formei aqui, vou o resto da vida aqui, mesmo que eu não goste. Não, né? Você teve essa coragem. E acho que esse canal ele vem para mostrar as pessoas que vêm com essa força, né? E que empoderar não é sair, ser bonitinha, sair mostrando aí que, né, vou mostrar meu corpo, eu vou fazer isso, eu vou ser assim, vou ser assado. Não estamos falando desse poder. É um outro tipo de poder que algumas pessoas utilizam o corpo para se mostrar empoderada, mas, né, neste canal nós não estamos falando disso. Estamos falando daquela força interior, né, do poder que você assume para tomar as rédeas da sua vida, né? E eu queria te dar os parabéns, acho que você trouxe isso muito presente nessa conversa, né, com a sua história, e são histórias assim que eu tenho o prazer, né, de colecionar, de toda segunda-feira apresentar uma história, porque o ser humano ele é maravilhoso, né? Como eu gosto da vida, eu gosto de pessoas, né? Gosto de gente, gosto de sentir isso que Bonito. você nos passou agora, né? Isso Que foi muito bom, bonito. que bom. Conta um pouquinho para a gente como que é o seu processo de criação, né? Como que você quer criar uma obra nova, como é que isso vem? Olhe, não existe uma coisa pronta, né? Às vezes eu tenho necessidade de, de, de criar algo para determinado evento, porque eu já sei que ele está aí, então eu vou e trabalho para determinado evento. Agora, no geral, as criações, as minhas ideias, vêm de um, de uns pensamentos constantes em sempre estar trabalhando, sabe? Então, quando você está, pelo menos para mim, minha área artística, eu penso dessa forma. Eu estou sempre esperando um insight ou algo que me dê um clique de determinada obra, de determinado trabalho. E quando esse insight, essa coisa acontece, ou é de madrugada, eu sento na cama e pego o caderno que está ao lado, eu nunca ando sem o caderninho, porque é na bolsa, é aonde eu tiver eu tenho que ter um caderninho, porque é ali que eu vou esboçar, é ali que eu vou desenhar, é ali que eu vou escrever, é ali que eu vou colocar as minhas ideias que estão brotando e nascendo ali. Aí volto a dormir, mas elas estão escritas. E elas ficam no caderninho. Quando no dia seguinte ou um outro dia eu me lembro do que aconteceu, que eu sentei na cama, que eu tive um insight, isso é só um exemplo da cama, né? Porque os insights acontecem em qualquer hora. Agora, eu estou sempre em observação. Isso é meu, com o meu trabalho. Então, como eu dei o exemplo das frutas, eu estava ligada, eu estava prestando atenção e ligada já nas observações do ser humano, da mulher, do envelhecimento, das articulações, dos ossos. E a fruta ali veio a calhar ali. As frutas que eu mais consumo, enfim, que foi no caso aí o abacate, e que eu faço até hoje, na minha bancada do quintal, eu tenho uma caixa cheia dos caroços, onde eu observo cada um, e cada um envelhece, seca diferente. É impressionante.
Então, assim, eu estou sempre em observação, com as pequenas coisas que estão em volta de mim, mas que são vivas, que eu uso, e acabo tendo umas inspirações em determinados momentos, com determinadas coisas. Um tecido até muito bonito, que de repente não é uma roupa que ficou velha ou rasgou, eu já não jogo fora se o tecido me interessa, se ele não é sintético. Se ele não é sintético, aquele tecido vai me interessar, porque ele teve uma trama, ele teve um desenho natural, e aí eu acabo colocando em algumas peças. Mas ele traz a minha memória, ele traz a minha história. Porque quando eu vou pegá-lo e vou colocar em algum trabalho, em algum painel, em alguma coisa, eu estou vendo o que ele foi. Uhum. É um sentimento diferente do que eu estou vendo nele, diferentemente. Quer dizer, ele foi aquilo, me serviu, agora esse tecido está me servindo para outra coisa, eu o vejo e a memória do que ele foi não vai. Não sei se Oh, deu para meu entender. Deus. Deu para entender? Deu para Então eu entender. vivo em observação, assim. Eu acho que o meu processo criativo ele tem muito a ver com a parte das cirurgias, dos eventos que eu entrei em centro cirúrgico. Sim, tem, mas as minhas criações têm muito a ver com a minha história íntima. Das Lamar, eu tive um trajeto de vida que, de uma certa maneira, em um período da minha vida, ele foi interrompido, porque eu fiquei em coma e de um acidente. Então, eu trago marcas no corpo. E muitas coisas das minhas obras, elas têm o nome exatamente porque teve essa lembrança ou aquele outro tipo de memória. Eu também trago junto. Então, é uma coisa assim, é tudo muito com orgânico e com vivo. Então, eu passei um acidente, fiquei em coma, aí depois vivi tudo normal, tive 2 partos normais, renasci de novo, e aí foi interrompido minha vida porque eu tive uma amnésia, e a partir daí fui estudar e resolvi trabalhar na área da saúde, trabalhei alguns anos, trago uma memória então forte do corte, tanto na cirurgia quanto na minha vida. Olha só. Então, algumas peças que você vê no meu trabalho, algumas esculturas penduradas, tem o nome normal, de um artista normal, mas o trabalho, se você for ver, ele tem determinadas características próprias de quem cortou, de quem agiu com corte, de quem teve corte. Isso é muito É presente nas suas minucioso, obras. é muito legal. Então, o meu processo é de muita observação e esperando sempre os insights aparecerem e eu vou atrás e crio. É uma coisa mais ou menos dessa forma. E quando você decide juntar, né, a encáustica com os fios, né, o tecido, a arte têxtil ali, isso vem antes, você propõe ou na hora surge, você percebe ali e já encaixa? Algumas vezes eu faço proposital, assim, eu tenho um insight ou uma ideia de algum trabalho, de algum painel que vai para a parede, enfim, ou exatamente alguma coisa que vá para alguma exposição, de alguma coletiva que eu fui convidada, ou enfim, algum salão que eu me inscrevi. Às vezes eu faço antes, já programado, que eu vou determinar tecidos e vou misturar a cera e a pintura. Às vezes não, às vezes eu estou fazendo o tecido, eu estou criando uma base para um trabalho, para um painel, e acho que aquilo lá ficaria muito melhor se eu agregasse a cera.
a pintura. Então, eu ponho depois. Acho que varia, viu? Não é muito determinado, não. Mas a encáustica entrou bem depois, É? porque primeiro foi Primeiro a você começou com o tecelagem e a texto. tapeçaria. Certo. E os tecidos que eu mesma faço com a feltragem, né? Depois é que entrou a encáustica, porque eu acho que eu tive sei lá, eu comecei a pesquisar também umas coisas referentes à pintura que pudessem serem feitas com tecido, mas não tão chapado. Eu gosto de coisa encorpada, que tenha mais volume, enfim, e não chapado. Aí eu comecei a procurar o que me interessaria em termos de pintura. E a encáustica foi uma coisa que mais me chamou a atenção, justamente porque eu acho que você precisa trabalhar a encáustica para você ter a cera colorida, você precisa trabalhar nela primeiro, você precisa criar o seu pigmento para depois você usar. E o pigmento da cera, Você usa a ela quente, cera né? é completamente... Você usa a cera para se depilar, é orgânico. Uhum. E eu pensei assim, nossa, nada melhor do que não usar nada de tintas, Uhum. e sim continuar com a cera. Óbvio que a cera, que é onde eu faço colorido, eu preciso usar algum pigmento. Mas é pouco, não é uma tinta pronta, né? Então Uhum. eu acho que a encáustica veio depois que eu também decidi procurar algo que eu pudesse colocar nos tecidos como pintura. Entendi. Bacana isso, né? Bonito esse processo. E tem a ver, eu vi lá na sua página, que acho que é uma exposição sua, que tem a história de uma busca, né? Parece que é uma procura da fábula que é uma fábula para um corpo. Como que é essa história? A fábula para o corpo. Bom, na verdade, para mim, a tradução da, do texto que foi escrito pelo curador é que é exatamente a história que eu estava contando. As minhas coisas, elas são feitas a partir das memórias. Então, a memória, para mim, no caso dos trabalhos que eu faço, os trabalhos que eu já realizei, as obras que eu já criei, elas são feitas praticamente todas a partir das minhas memórias internas, né? Então, eu acho que é uma história, uma fábula que a gente conta. Porque a fábula, às vezes, ela tem um cunho moral, ela tem uma narrativa de uma história, de uma poesia sobre algo, né? Sim. A fábula, né? A fábula da cigarra, a fábula da história disso, daquilo. E eu acho que a fábula de um corpo é justamente o que eu trabalho, das memórias que eu tenho do meu corpo, tanto físico como espiritual. Então, eu acho que fábula de um corpo, para mim, é isso. É, é tudo aquilo que me representa. E os meus trabalhos me representam, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se você conseguiu entender. Consegui. Acho que essa fábula está bem presente, né? Esse corpo aí já, já foi encontrado há Ai, um bom tempo e a fábula já está bem nossa. traduzida, né, em você. Mas, pensando assim, em uma palavra só, quem é Asilá? Como você se traduziria, né? Quem que é, né, Azilamar? Qual é a palavra que traduz a força que você traz? Hum, indignação. Ah, Eu acho que eu sempre fico indignada com uma porção de coisas. Tudo que me, tudo que eu vejo e que não é legal ou que passa por alguma coisa que eu não concorde, que eu acho que é injusto, eu me sinto indignada e ajo com indignação. Eu me vejo assim, eu me vejo muito forte, mas a fortaleza, aquela fortaleza
não é forte no sentido de, ai, nossa, como eu vou falar? Eu sou forte porque já passei por tudo. Não, não é nada disso. Forte no sentido de, também preciso de carinho, sabe? Mas eu sou forte para decidir as coisas. Eu sou forte porque eu posso me ver como um ser, independente de outras coisas e outras pessoas, e decidir por mim. Isso é muito Sabe? importante, né? Então, eu fico indignada com uma porção de coisas erradas e, e eu ajo de maneira de resposta, mostrando indignação. Então, a Zelamar, ela é forte, ela é isso, ela é aquilo, mas eu sou indignação, sabe? Eu sou de muita luta, se eu vejo que está acontecendo isso com alguém perto de mim, eu já falo. Então, não, tá errado, não faça assim. Eu não sou uma pessoa de olhar e não fazer nada. Se eu estou vendo que algo está errado e eu puder ajudar, eu vou ajudar. É essa indignação que eu estou falando. Sim, sim. É de Eu fazer não sei alguma se é coisa, né? Não indignação, né? deixar, você não deixa de tomar partido, você toma partido, né? E quer resolver, né? Quero ajudar, quero resolver. Se eu Certo. puder, e se quem está perto deixar, ou enfim. E agora as minhas coisas também. Eu fico indignada comigo, eu vou e tomo a frente. Uhum. Eu acho que indignação. Porque outra coisa, eu sou amor, sim, sou amor, eu sou fé, eu sou tudo. Fé também, mas eu acho que indignação é o que mais me. Te move. É o que mais me pode digamos assim, rotular, sei lá. Porque eu estou sempre brigando, eu estou sempre achando ruim disso, daquilo. Certo. Está sempre Ah, criando coisas lindas, está sempre levando as pessoas a refletirem, né, sobre aquilo que você criou. Então, mesmo a gente cria também diante da indignação, né? Não gostei de algo, mas aí eu crio algo de repente totalmente oposto, ou que possa levar é. as pessoas a refletir sobre aquilo, né? Então, como você está falando da indignação e a gente cria, em relação a. É que no momento que você falou, eu lembrei de um trabalho que eu fiz e eu expus numa exposição individual que eu tive em 2019, com esse curador que escreveu o texto da fábula, né? Na época, em 2019, havia o problema político dos refugiados, que eu não gosto muito de dizer refugiado, porque meus avós também vieram para o Brasil refugiados, entre aspas, mas os venezuelanos que estavam invadindo e entrando no Brasil, e eu fiz uma obra em vermelho e preto, totalmente com fios de pelo do bicho. Eu tingi o pelo preto e tingi o pelo de vermelho com tinta de cabelo e fiz um trabalho que se chama Hermanos. Então, eram o vermelho do sangue dos venezuelanos, por isso que eles estavam saindo da Venezuela, e o preto, que era o petróleo da Venezuela. Todo mundo fica em cima e fala isso, fala aquilo, mas todo mundo tem olho no Petróleo. poder do preto, né? Que é o petróleo. Eu fiz essa obra indignada com o que estava acontecendo. Não politicamente, que é o Brasil que está errado, que é lá que está certo, que é aqui que está errado. Não, nada disso. Mas eu fiz a obra por eu ter me sentido indignada com o que estava acontecendo com o povo venezuelano. E Sim. essa obra, Hermanos, foi feita totalmente orgânica, do começo ao fim, e para mim representou muito. Então, a indignação faz você criar, né? Uhum. Faz você criar não só um trabalho, mas criar coragem. Porque Sim, quando você tem essa indignação, você cria a coragem, né? sim. Isso te move, né? Aí você vai. Eu acho que é. Uhum. Eu Olha, acho nós que é. estamos indo para o final da nossa entrevista.
E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as Ai, que mulheres que estão pena, assistindo essa entrevista. Que pena, a gente começa a que falar, mas olha, pena. 53 minutos já, então Oh, não pareceu, né? 55, não. Ah, o que eu posso dizer é assim, tenha fé, porque a gente precisa deixar um pouco por o universo conspirar, mas a gente tem que falar com o universo para ele conspirar a seu favor. E que não acredite muito naquela vozinha que está te deixando para baixo. Não acredite. Não é ela que manda. É, É a outra voz que manda. Só isso, sei lá. Eu fiquei olha muito só. feliz, eu sou muito emotiva, como você viu, né? Ai, que lindo, viu? E espero que, né, todas as mulheres que estão assistindo, né, que vão assistir essa entrevista, que possam, né, diante de toda essa história bonita que a Zilamar trouxe aqui, possa se inspirar, né, possa começar a se movimentar aí, colocar para fora qual é a sua indignação. Às vezes, colocar para fora é um bom começo, né? É o primeiro É, passo. Então, acho que coloca a sua indignação, é a palavra que traduz essa artista maravilhosa, né, que está aqui conversando conosco. E eu quero agradecer porque você, né, se mostrou, se colocou, falou de você aqui, e muita gratidão por você ter aceitado vir bater esse papo. Estou muito feliz por poder, né, ter esse contato contigo. E pergunto onde estávamos, que não nos conhecemos antes, né? ah, sempre existe um momento, né? Acho que tudo tem o seu momento. Se não é porque não. Onde que as pessoas podem encontrar o teu trabalho? Onde que elas Olha, podem dar eu, uma eu tenho olhada um, naquilo que você faz? olha, eu tenho um site, ele está um pouquinho parado desde o começo da pandemia, mas tem lá bastante coisa que dá para ver, que é o www.zilamartaqueda.com. Eu tenho o @zilamartaqueda, algumas coisas do Instagram, onde eu ponho muita coisa só mesmo profissional dos meus trabalhos. Facebook eu estou parada, não tenho, eu saí. Pretendo voltar, mas não sei quando, então é mais o Instagram mesmo. E vou voltar a ministrar aulas de tapeçaria e tecelagem. Então, logo mais eu também entro em contato com você para a gente tentar fazer algumas trocas. Opa, Eu isso é estou bom. sentindo muita falta de dar aula de tapeçaria e tecelagem. E essa foi uma das mudanças desses dias que eu passei em Visconde de Mauá, Que em que joia. eu trouxe essa bagagem já de mudança. Eu trabalhei 2020 no digital o ano inteiro, cancelei várias exposições como curadora, estava com obras de 20 artistas para levar para Madrid, para Paris, né, para Lisboa. Onde você estava que eu não te vi? Pois é, e aí cancelamos por conta da pandemia, né, então agora vai demorar um pouquinho para retornar, mas eu espero, né? Estou com vários projetos aí em andamento, mas em algum deles, em algum desses momentos, acho que a gente pode realmente se conhecer e caminhar juntas, né? Estou Ah, com que bom, cursos Ari. no Migrando para o Digital desde 2020, todo o trabalho digital, dirigi o projeto Dias de Inclusão, onde reunimos artistas de 23 países, né, para formar um e-book, fazer uma ação solidária. Aí, se você quiser dar uma olhada em arte multicor e terapia, lá eu tenho depoimentos, tenho tudo no Instagram, tenho no Facebook também, né? Que maravilha. Daí a gente pode, né, conversar e trocar, mas eu quero agradecer imensamente a sua presença, Obrigada a tá? você. Se você quiser se despedir, né, das pessoas aí, pode fazer a sua despedida. Ah, gente, obrigada. Eu estou muito feliz de participar aqui, de poder passar um pouquinho quem eu sou, na verdade. E não desista. Não dá para desistir. Eu acho que o mundo sem a gente, sem o empoderamento feminino, não vai para frente. Que lindo. E, ó,
Um beijo, muito Beijo. obrigada. Para vocês Obrigada. que estão assistindo, que estão nos acompanhando, eu agradeço de coração e compartilhe o nosso canal para que a gente possa chegar a mais pessoas. Obrigada.